Olá, tudo bem? Bem-vindos aí ao Cannabis Empregos Podcast. Eu sou Danilo Lang, sou o fundador da Cannabis Empregos e hoje eu estou aqui com o Rodrigo, presidente da Associação Canarinho. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, valeu demais. Obrigado a vocês, legal por essa oportunidade de estar aqui no Cannabis Empregos e muito orgulhoso de poder apresentar a nossa associação, nosso trabalho aqui para vocês. Valeu demais, a gente já vai falar bastante sobre a experiência do Rodrigo, muito sobre o cenário das associações no Brasil e principalmente sobre a Canarinho. Antes disso, quero passar alguns recados importantes aqui. Quero falar o quê? Sobre os nossos patrocinadores. A Expo Cannabis Brasil, um dos maiores eventos sobre cannabis do mundo. O portal de notícias Smoke Buddies e também a Caia, sua fonte aí de pesquisa, dados e informações aí no mercado da cannabis. Se a sua marca também quer se tornar uma patrocinadora do Cannabis Empregos Podcast, entre em contato comigo. Com certeza aí a gente vai ter um papo bem legal e você vai entender como fazer parte também desse projeto e aparecer em todos os episódios aí que a gente fizer. Sobre o Cannabis Empregos Podcast, é um momento aqui que eu vou até a casa das pessoas, né, até a casa das empresas, e hoje eu estou na casa o quê? Da Associação Canarinho. E vamos falar bastante sobre isso, mas o Cannabis Empregos Podcast vai até a casa aí das empresas, das associações, de profissionais aí, para entender aí o que acontece dentro da empresa e falar sobre o mercado da cannabis. Então falamos aí com especialistas que estão à frente de empresas, projetos e áreas dentro do mercado da cannabis. São episódios aí quinzenais. Se você não conhece a Cannabis Empregos é a primeira empresa de site de vagas para o mercado da cannabis do Brasil. Temos mais aí de 200 empresas anunciantes, inclusive a Associação Canarinho, e mais aí de 10 mil profissionais cadastrados na nossa plataforma. Temos soluções também para RHs que estão à frente de empresas do mercado da cannabis e com certeza aí também soluções para profissionais que querem se desenvolver dentro do mercado da cannabis. Acesse o nosso site, acesse as nossas redes sociais aí para você ver tudo que a gente pode aí te ajudar, com certeza aí também fazendo essa conexão entre empresas e profissionais aí na busca de uma oportunidade de trabalho. Agora, vamos lá, chega de recados. Estamos aqui num local extremamente especial, onde tudo acontece aqui na Associação Canarinho. Rodrigo, por favor, se apresente, conta um pouco o que você faz na Canarinho e, com certeza, explica pra gente o que é a Associação Canarinho. Legal. Então, eu sou presidente e fundador aqui da Canarinho. Eu, com o meu time de especialistas, a gente acolhe, a gente cultiva, a gente desenvolve óleos e dá acesso a cannabis, ao tratamento de cannabis de qualidade para quem estiver precisando aqui no Brasil. A gente está localizado aqui em São Paulo, temos um cultivo indoor, a gente tem um laboratório próprio, a gente tem um time de acolhimento super humanizado, que inclusive foi contratado pela Cannabis Empregos, e estamos prontos aí para desenvolver essa missão com muita honra. Como que surgiu a ideia de criar Canarinho? Qual foi a sua maior motivação para esse projeto sair do papel e atingir tantas pessoas aí que a gente já vai comentar? A motivação saiu de uma necessidade familiar. Meu pai teve um câncer no intestino e a gente começou a tratar ele com cannabis, mas isso foi em 2014 e a gente tinha muita dificuldade, um processo burocrático, os custos elevados, o remédio que, apesar de importado, realmente não estava fazendo o efeito que a gente imaginava. E aí começamos a desenvolver o nosso próprio óleo, né? E aí, com a melhoria do meu pai, ele, graças a Deus, venceu esse câncer, a gente começou a tratar amigos e pessoas próximas. E com o tempo, a gente viu que a gente estava fazendo bem para tantas pessoas que a gente viu que a gente tinha uma missão, aí a gente tinha desenvolvido um óleo muito potente que a gente deveria continuar produzindo ele e tratando o máximo de pessoas possível. Quero saber bastante sobre os óleos, a gente já vai falar. Legal. E quando vocês abriram a Canarinho aí, quais foram os principais desafios? E eu gostaria de saber se houve alguma resistência ou dificuldade para estruturar aí
a associação? Assim, foi uma pivotada na minha carreira, né? Eu tinha entrado já no ramo canábico através de uma tabacaria, que eu vendi posteriormente, mas você convencer um grupo de profissionais e até a sua família de que você vai começar a plantar maconha em São Paulo, realmente teve uma resistência inicial, mas não foi tão grande porque a gente já tinha produzido um óleo e, acima de tudo, o pessoal já via o bem que a gente estava fazendo para várias pessoas próximas. Então, o problema nem tanto foi a resistência familiar, mas sim convencer que aquilo ainda era seguro, através de um instrumento jurídico, através da contratação das pessoas certas. Hoje é algo viável e é o que a gente tem feito desde então. E você falou da parte jurídica. Vocês tiveram muita dificuldade nessa questão ou não? Não tivemos, porque a gente teve sorte de contratar já as pessoas certas, né? A gente tem aí um time que se complementa, com opiniões às vezes divergentes, mas sempre querendo o nosso melhor, o nosso desenvolvimento. Então, eu sou muito grato ao nosso time aí, Cecília Galício, Emílio, doutora Gabriela e todo o nosso time de doutores que, com muito esforço, nos ajudou a chegar onde a gente chegou. Poxa, parabéns, viu? Não é fácil, né? Não é fácil. Qual é a dica que você dá para quem quer iniciar uma associação, né, nesse âmbito jurídico? Eu acho que realmente buscar o profissional mais comprometido, né? Hoje você vê diversos profissionais nessa área, mas nem todos com a experiência e com o conhecimento técnico para você abrir uma associação da melhor maneira possível. Então, estudar bem o profissional e o que esse doutor já conseguiu conquistar. Eu acho que o jurídico é um departamento-chave nas associações, então saber exatamente com quem que você está entrando nessa missão. Excelente dica. Valeu. Quantos associados a Canarinho tem hoje e como funciona esse processo para eu me tornar um associado? Hoje a gente passou de 200 associados e uma peça-chave, uma parte-chave aqui da Canarinho é a desburocratização do acolhimento. Então, hoje, com poucos cliques, você consegue já ser acolhido. Você vai entrar no meu site, lá no nosso site canarinho.org, e colocar o seu nome, o seu telefone, o seu e-mail, e logo o nosso time de acolhimento vai entrar em contato com você para fazer esse processo que ainda requer uma prescrição, requer seu documento, mas com o nosso time vai fazer da maneira mais fácil e rápida possível. Muito interessante que você comentou de time de acolhimento. Explica pra gente o que faz esse time. O nosso time de acolhimento, muito mais do que um atendimento, ele faz uma triagem do que você precisa. Primeiro, para saber se você já tem o contato com o óleo de cannabis, com o tratamento de cannabis, para saber se você já fez uma prescrição. Vamos dizer que você não tem, que você está querendo começar do zero, então a gente precisa entender qual que é a sua patologia para te passar para o doutor certo. Então, a gente, achando a sua especialidade, também temos vários tipos de profissionais com o valor ali mais baixo até o mais alto, então a gente consegue fazer uma triagem não só do profissional, mas o valor do profissional que você está disposto a pagar, dependendo de uma consulta um pouco mais extensa ou não. Isso é interessante, porque esse paciente ele pode escolher o tipo de profissional de acordo com a sua patologia, é isso? Exatamente. O paciente vai ter a patologia a ser tratada, então a gente vai encaminhar ele para o profissional correto, né? Isso é uma parte importante. Às vezes, se você não é encaminhado para o profissional correto, o tratamento não é tão eficaz, você acaba desistindo. Então, com esses anos aí de percurso, a gente conseguiu conhecer diversos profissionais de todos os valores e especialidades para tentar te encaminhar para o que você mais precisa. Interessante. E esse cultivo da Associação Canarinho, está tanto em São Paulo e também no interior de São Paulo, é isso? Sim. A gente começou com o cultivo indoor, porque não só era o que a gente conhecia na época,
mas porque ele traz um full spectrum muito mais rico. Então a gente apostou num indoor e acho que a gente acertou. Mas com a demanda alta e a nossa intenção de sempre reduzir o valor do óleo, fazer esse repasse, a gente abriu agora um cultivo outdoor. Esse cultivo outdoor está próximo já da primeira colheita, então a gente tem uma série de análises laboratoriais e vamos em breve também entregar essa possibilidade de você poder escolher um óleo que foi feito no cultivo indoor, que é um pouco mais caro, mas de fato ele é muito mais rico, ou do cultivo outdoor, que também tem uma qualidade excepcional. E falando sobre os óleos, conta um pouco para a gente quais são as opções que os associados, os pacientes, eles têm acesso, né, eles podem ter acesso com a Canarinho. Certo, aqui a gente cultiva o THC, o CBD e o CBG. A gente também tem mix desses produtos, então, digamos, CBD com CBG, CBD com THC, dosagens diferentes, que é uma parte muito importante. Com o tempo, a gente viu prescrições distintas, a gente viu a quantidade de dosagem subir, né? Tanto que criamos recentemente o CBD 6.000 para um frasco de 30 ml. E também desenvolvemos frascos menores para a pessoa fazer primeiro um teste, né? Nem sempre na primeira prescrição você acerta o princípio ativo que você tem que tomar. Às vezes te prescrevem um CBD e ao longo do tempo você descobre que o CBG é mais eficiente. Então é importante você começar às vezes com um frasco menor. Então o nosso tratamento aqui parte de R$ 99 porque desenvolvemos o frasquinho de 10 ml, que tem sido um sucesso. Então, além de tamanhos de frascos diferentes, a gente tem dosagens diferentes e também a mistura de princípios ativos. Poxa, muito legal isso de você oferecer esses 10 ml, né, como opção para a pessoa entender se ela se adapta mesmo. Exatamente. Né? Como vocês tiveram essa ideia? Porque mostra um cuidado muito grande que vocês têm pelo paciente. Exatamente. Com o tempo, eu vi que sempre aparecia um amigo falando, eu tenho ainda um pouquinho de um óleo que ficou lá em casa, de um cara que me deu, e ele acaba perdendo a potência, um óleo velho, que está vencido, ou às vezes não é daquela qualidade. Então, o remédio, se ele não deveria sobrar. Então, eu entendi que tem muita gente que não tem o dinheiro para comprar um óleo mais caro, quer fazer o teste, quer começar no tratamento canábico, então achei uma maneira de começar a atender essas pessoas, reduzindo o tamanho do frasco, para elas entenderem que aquele é ou não o seu tratamento ideal. E também pelo fator de que você, às vezes, não é com a primeira prescrição que você vai acertar o seu tratamento. Então, com um frasco de 10 ml, você vai conseguir, de fato, entender se aquele é o seu remédio ou não. Você consegue, numa próxima, falar para o seu médico, falar, olha, vamos testar algum outro, talvez aumentar a dosagem, e você consegue facilmente, sem um custo muito grande, trocar numa próxima receita. Isso é legal. Então tem um relacionamento com o médico, ele vai te acompanhando, não é? Eu fiz a consulta, comprei o óleo e pronto. Exatamente. Se o seu médico não fizer esse acompanhamento, deve você cobrar. Mas a proximidade da associação também é importante. Você dá esse feedback para a gente de como está sendo o seu tratamento, você dá o feedback para o seu doutor de como está sendo o acompanhamento, é chave. Esse banco de dados que todos nós construímos, a gente consegue ser mais assertivo nos nossos desenvolvimentos de próximos olhos e no acolhimento personalizado de cada um. Excelente. Eu quero fazer uma pergunta para você agora. Logo depois da sua resposta, eu vou colocar um complemento, porque a gente já fez uma gravação super especial aqui, mostrando o laboratório da Canarinho. E a pergunta que eu quero fazer agora, ela é totalmente relacionada a isso. Como que vocês garantem a qualidade e a segurança desses produtos, dos óleos da Associação Canarinho? Legal, ótima pergunta. Aqui a gente tem 3 pontos fortes, que são os nossos diferenciais. Eu diria que o nosso acolhimento, a qualidade das nossas flores e o nosso laboratório próprio.
A gente conseguiu comprar um cromatógrafo, que é uma máquina que faz a análise da planta, a análise do extrato e, por fim, do óleo. Então, permite que a gente, muito mais rápido, entenda os nossos erros e acertos e consiga nos comprometer com a dosagem que está escrita no frasco. Acho que é uma grande dificuldade dos médicos que prescrevem associações saber que, como num remédio importado que passou pelo FDA, que é a Anvisa americana, ele teve um controle de qualidade. Então, aqui, antes de mandar para um laboratório externo, antes de a gente conseguir o laudo, ele já foi testado internamente. Então, a gente, se teve algum erro, a gente conserta já ali em loco, a gente consegue fazer trocas de cepas muito mais rápido, e, enfim, garantir, como um remédio americano, que o que você está levando para casa é exatamente o que você está lendo ali no frasco que foi prescrito. E falando em frasco, né, mas antes disso, assim, eu achei a estrutura de vocês impressionante, parabéns. Obrigado. O laboratório também, você ter esse poder, né, essa informação de já fazer a colheita e aí ter essa máquina à sua disposição, isso te dá segurança também de entender se você está no caminho certo e tomar uma decisão rápida, né? Exatamente. Para pesquisa e desenvolvimento é uma máquina-chave. A gente consegue analisar uma cepa nova, a gente consegue analisar todos os lotes de óleo, de extração, e tá o mais atualizado possível, né? Uma das nossas novos projetos é o desenvolvimento de THCV, que é um princípio ativo que inibe o apetite. E em breve está aí também como uma nova opção dentro da nossa gama de produtos. Boa. Rodrigo, agora me explica um pouco. Qual é essa sala? O que acontece aqui nessa sala da Associação Canarinho? Certo. Aqui é uma parte do nosso laboratório, que é um grande diferencial aqui na Canarinho. Aqui a gente faz as extrações e, acima de tudo, as análises. Como você pode ver, a gente tem um cromatógrafo, que é uma máquina HPLC, que nos permite fazer uma análise muito mais completa e rápida. Então, deixa a gente muito mais assertivo, né? A gente analisa a planta, analisa o extrato, analisa o óleo final. Então, passando por todos os processos, a gente consegue garantir que a dosagem vai exatamente como prescrito no frasco. E falando em produtos, qual que é a principal diferença entre os óleos aí e como que essa recomendação é feita? Dentro dos princípios ativos que a gente cultiva, né, a gente trabalha também com cepas diferentes. Por exemplo, do THC, nós temos a Pistacho, a gente trabalha com a 24K e com a Devil's Den, que são as mais fortes as mais potentes que a gente encontrou aqui no mercado. E a gente produz o óleo com uma característica um pouco mais sativa. Então, você sente que o óleo tem um sabor gostoso, principalmente com o gosto cítrico da 24K, e até o CBD. O CBD a gente hoje trabalha com a Charlotte's Web, que é a strain mais potente que a gente trabalhou até agora, que trata de outras patologias, né? Então, aqui, apesar de a gente não fazer as indicações, a gente só te acolhe com o que foi prescrito, mas a gente entende muito bem as propriedades de cada cepa que a gente trabalha e trabalha com cepas de altíssima qualidade. Outra novidade que a gente teve foi o lançamento do CBG com o CBD. A nossa cepa Ebosh que a gente tem trabalhado, ela tem características desinflamatórias que, junto com os pacientes, esse feedback que eles nos trazem, mostrou que a gente precisava desenvolver um CBD com um CBG que desse aquele relaxamento e também com as propriedades desinflamatórias que o CBG traz. Boa. A equipe da Canarinho é composta por quantas pessoas? Hoje nós somos 12 pessoas de personalidades e especialidades bem diferentes, né, que vai desde o time de acolhimento, que é muito mais carinhoso e tem
de superafeto, até a equipe de jardinagem, que é muito mais correria e está sempre para cima e para baixo, levando clones de plantas, até o financeiro, que é aquele que vai fazer o balanço e às vezes pegar a compra de uma luz nova, mas está sempre na busca do melhor para a associação, tentando trazer sempre uma redução no preço dos óleos, que esse é um ponto importante dizer. A gente já fez 2 reduções dentro da nossa jornada aqui, e até eu que estou um pouquinho em todos os departamentos aí tentando ajudar, mas acho que essa interação de personalidades, especialidades diferentes que traz para a gente um time tão completo. Poxa, que legal. E essas pessoas, elas ficam tanto em São Paulo quanto na outra unidade, e imagino que remoto também. Sim, a gente tem desde o time jurídico até agora a nossa nova unidade que fica no interior de São Paulo, fazendo o desenvolvimento e análise desse nosso novo cultivo outdoor. Então é um time bem heterogêneo mesmo, com ideias e personalidades diferentes, mas que se completa e tem trazido bastante resultado para a gente. É legal você comentar isso, porque às vezes a pessoa abre um negócio, seja uma empresa, uma associação, né, um CNPJ, e às vezes ela quer contratar pessoas do mesmo perfil que ela. E aí ela tem cópias dela na empresa, e historicamente a gente sabe que isso não dá muito certo, porque você precisa ter essa diversidade de tudo, né, de pensamento, história, comportamento, tudo. E eu falo isso já fazendo uma pergunta: qual é o perfil que vocês buscam aqui na Canarinho? Na hora de fazer uma entrevista, de olhar um currículo, o que vocês estão de olho, claramente, fora a parte técnica que ela precisa ter? Eu acho que, além da parte técnica e amor à planta, você tem que ter bastante proatividade. Você tem que entrar dentro da nossa empresa querendo fazer uma diferença. Você tem que chegar aqui pelo menos estudado do nossa missão. Você chegar numa entrevista de trabalho sem saber quem é o seu futuro empregador, muito provável que não vai dar certo. Então, estude a missão, entre no site, veja o Instagram, mas principalmente entenda a missão da empresa. E a gente conseguiu ótimos resultados fazendo, como falei, a contratação aqui no Cannabis Empregos. O nosso time de acolhimento é realmente fora da curva, saiu daqui de vocês, mas são pessoas que entraram no mercado já sabendo que tinham que fazer algo a mais do que é feito hoje. Então a gente consegue um acolhimento mais humano por causa desses profissionais, né? Todas as empresas são nada mais do que o seu time, e a contratação para a pessoa certa, no lugar certo, é determinante. Muito bom ouvir isso, muito obrigado pelo feedback. Se você pudesse citar 2, 3 habilidades que você gosta de ver aqui dentro nos profissionais da Canarinho. Eu acho que, acima de tudo, a proatividade. É muito importante você saber entender e identificar o erro, mas mais importante ainda é você ajudar o time a resolver esse erro. Aqui a gente teve diversas dificuldades, desde a jardinagem até a burocracia do acolhimento, que a gente tenta resolver. Então, desde contratação de um aplicativo novo que vai facilitar a assinatura do acolhimento, ou até uma técnica nova de irrigação que vai trazer uma performance melhor. Aqui os profissionais, eles se dão o direito de errar, porque é só através de proatividade, de você meter a mão na massa e tentar fazer alguma coisa diferente, que você vai conseguir acertar. Então, erros fazem parte, mas a proatividade é determinante. É essencial falar isso, muito bom. E como que é o dia a dia da Associação Canarinhos? Você pode descrever um pouco a rotina das equipes? Tá. Acho que a gente começa às 8 horas da manhã, com o time de acolhimento tentando colocar em dia o que aconteceu à noite. E de uma maneira super harmoniosa ali, as meninas conseguem fazer essa parte até
Na parte aqui da jardinagem, como eu falei, um pouquinho mais corrida, sempre com transplantes, com colheita e tira da vega para fora e vaso que está no lugar, não está no lugar certo, lâmpadas que tem que ser movidas, até nossa parte laboratorial, que eu acho que é onde nos dá mais trabalho. A gente faz análises semanais, a gente faz diluição, mas acima de tudo a gente está sempre buscando novos procedimentos operacionais para conseguir facilitar, aumentar a nossa produtividade e baixar o custo para conseguir repassar isso para o paciente. Boa. Não, e falando em custo, você mencionou anteriormente que vocês já reduziram o custo 2 vezes. Como é que foi isso? Porque geralmente a gente escuta o oposto, né? Sim, acho que foi aumentando mesmo a nossa capacidade de produção, melhorando os procedimentos de produção e contratando os profissionais certos, né? A gente optou por fazer um cultivo indoor, que não é o mais barato, então a gente, se não tem hoje o óleo mais barato, eu tenho orgulho de dizer que pelo menos um dos melhores do Brasil nós temos. A gente tem realmente um produto premium, um óleo premium que você consegue com menos gotas fazer o seu tratamento. Então, já de fato, no fim do mês, eu não tenho medo de dizer que o seu tratamento aqui também ele acaba sendo mais barato. Mas essas reduções vieram através do aumento do nosso cultivo, para a gente ter uma oferta maior, e inovações, né? A gente conseguiu, ao invés de contratar mais pessoas, às vezes você contratando uma ferramenta, um aplicativo, ou tendo um sistema de irrigação mais eficiente, você consegue um resultado melhor. Às vezes o excesso de fundos te traz uma comodidade, né? E inclusive eu já vi vários grandes empreendedores trazerem um resultado melhor porque não tinham dinheiro naquele momento para buscar uma solução e acabaram com criatividade trazendo um resultado melhor com um orçamento menor. Então, é bastante criatividade e mão na massa aqui que a gente conseguiu esse resultado. Parabéns. Obrigado. Não é fácil. Demora, né? As pessoas às vezes acham, não, em uma semana eu resolvo. Às vezes, em uma semana você tem a ideia, demora mais 3 para resolver, 4 para testar, né? Sim, é isso mesmo. E me conta um pouquinho, vocês utilizam alguma prática sustentável no cultivo, na produção? E se você puder explicar como vocês fazem isso? Sim, essa parte sustentável é chave aqui para a gente também. Eu acho que dos pontos-chave é o descarte, né? Desde o laboratorial, desde todo o descarte laboratorial que é encaminhado para uma empresa que sabe fazer esse descarte, até o nosso solo. Antes a gente tinha uma parceria com o Ecoponto, que a gente fazia o descarte lá, mas a gente entendia que a gente estava até superlotando o ecoponto e a gente não tinha certeza de como era tratado isso depois. Então, com a abertura do nosso outdoor no interior de São Paulo, a gente passou a 100% do nosso despejo daqui a ser tratado lá, desde o solo, que a gente lava com água da chuva e reutiliza ele, até folhas e caules que a gente consegue fazer um remanejamento lá de adubo, composteira. Então, 100% de todo o rejeito daqui é tratado. Poxa, muito legal, parabéns. Muito obrigado. Sensacional. E me conta um pouco, a gente fala muito de paciente, mas se um profissional, uma médica, um médico quiser se associar a Canarinho para prescrever também os produtos de vocês, qual é esse passo a passo? A gente tem um carinho diferente com o médico, porque ainda temos essa possibilidade. A gente gostaria que todos pudessem visitar o nosso laboratório, o nosso cultivo, para entender que as nossas flores e o nosso laboratório é diferente. Então, a gente tenta tentando trazer eles aqui para mostrar um pouco o nosso trabalho. Se não for possível, a gente vai lá e mostra através de vídeo, tenta provar ali a nossa
eficiência produtiva e, acima de tudo, o nosso controle de qualidade. Sim. Então, se você médico quiser começar a prescrever para a gente, acho que basta entrar em contato com o nosso time de acolhimento. Eles têm um departamento específico já para você médico, canarinho.org, clica lá e chama a gente. Boa. Falando sobre atendimento, acolhimento, qual que é o maior desafio para acolher os pacientes quando a gente fala de um tratamento de cannabis medicinal? A gente ainda tem um pouco de restrição, porque acham que é muito burocrático, né? Ninguém gosta de fazer a inscrição nem num site de varejo, né? Quanto mais quando você tem que colocar lá, subir documentos e tem que tirar uma prescrição. Mas com o tempo a gente tem vencido isso, porque conseguimos desburocratizar muito, como eu falei, desde um aplicativo que vai te ajudar numa assinatura digital até a integração de agenda de médicos. Você consegue hoje entrar em contato com a gente de manhã, à tarde você está fazendo a sua consulta e na mesma tarde a gente faz o envio, o acolhimento e envio do óleo. Então, né, se você for aqui de São Paulo e região, por exemplo, muitas vezes conseguimos atender a pessoa de manhã, o acolhimento já é feito no mesmo dia e o recebimento do produto no dia seguinte. Então, essa dificuldade que acho que todas as associações têm, né, que às vezes as pessoas esperam algo um pouco mais rápido, um pouco mais desburocratizado, mas ainda hoje a gente vai precisar de uma prescrição médica que eu acho que através dos nossos procedimentos a gente consegue fazer um pouco mais rápido, menos doloroso. Né? A partir aí de R$49 você consegue uma consulta com a gente. Sensacional, porque assim, às vezes a gente pensa, né, que poxa, cannabis medicinal é muito distante, vai demorar para chegar, e é isso que você está falando. Uma segunda-feira você é atendido, às vezes na terça, quarta já está na sua mão para você fazer essa medicação, né? Uhum. Poxa, muito legal essa agilidade que vocês têm. Isso é realmente impressionante. Durante toda essa trajetória de vocês têm algum caso, algum case de sucesso, né? Que vocês se orgulham e falam, poxa, veio essa pessoa, aconteceu isso e a gente conseguiu ajudar dessa maneira aqui? Não precisa citar nomes, enfim. Claro, a gente tem vários. Gostaria de destacar de um paciente que é o nome do meu filho, se chama Matheus. Ele tem um transtorno TEA de nível 3, que a gente conseguiu, com o tratamento social dele, fazer ele ser muito mais comunicativo. Ele tinha uma comunicação apenas visual com a mãe, e com o tratamento, em 2 ou 3 meses, ele conseguiu falar as primeiras palavras, conseguir fazer uma comunicação muito mais do que apenas com os olhos. E a mãe, ela mandou um vídeo pra gente, né, do antes e depois. Então foi um momento aí muito emocionante, principalmente para o time de acolhimento, mas acho que tocou todos nós. E isso acontece ainda semanalmente. A gente recebe e-mails de pais emocionados, às vezes um vídeo, enfim, é um trabalho muito gratificante. Poxa, muito legal ver essas histórias, é por isso que a gente está aqui, né? Exatamente, a nossa missão é uma missão muito bonita que estamos só no começo. Isso aí. Como que você vê o futuro das associações de cannabis medicinal aqui no Brasil? Você acredita que pode ter alguma mudança na lei? Mudanças na lei é muito difícil prever. Eu acho que é muito volátil, muito difícil você tentar antecipar, mas eu tenho certeza que é um movimento sem volta. Então, com os bons exemplos de países, a gente não tem como voltar atrás. E eu vejo o futuro das associações muito brilhante. Tem muitas associações aí fazendo um ótimo trabalho com o cultivo excepcional, com bons laboratórios também, com técnicas inovadoras, mas ainda estamos muito numa fase embrionária mesmo, que deve mudar isso com a profissionalização de todas as associações. Como eu comentei anteriormente, ainda temos alguns médicos com receio
de prescrever associações, porque ainda não tem a garantia da dosagem precisa. Mas com o desenvolvimento, principalmente laboratorial, de todas essas associações, não tem por que não. Acho que a gente tem um clima muito favorável para a produção da cannabis, a gente tem excelentes profissionais, excelentes laboratórios, e eu acho que o futuro da cannabis é brasileiro. Muito boa essa sua fala, adorei. Qual que é o futuro da Associação Canarinho? Assim, quais são os planos aí de expansão, claramente, que você pode abrir para a gente? Se você pretende abrir novos serviços, novas linhas de produto? Bom, acho que planos para o futuro, a gente tem o desenvolvimento de sabonetes, pastas, gummies, e ainda dependendo de uma conquista jurídica, a gente passa a atender a colher com flor em um segundo momento, mas também novas dosagens, novos mix de princípios ativos diferentes, além do THCV, que é algum bastante potencial. Boa, boa. Vem muita novidade por aí, então, pessoal. E como que as pessoas elas podem apoiar a associação, estar mais perto de vocês aí? Além de seguir a gente no Instagram, conhecer nosso trabalho no YouTube e pelo site canarinho.org, eu acho que é interessante você se associar, mesmo se você não esteja agora precisando do óleo, mas ficar próximo da gente de uma maneira que você possa nos dar um feedback do que você espera da gente, do que você tem sentido de outras associações, ou mesmo de um óleo que você teve, que você importou, porque hoje são algumas maneiras que você pode conseguir o óleo de cannabis, né, que é através da própria farmácia, ou de uma importação, da RD 660, ou de associações. E para a gente construir esse banco de dados, o feedback é muito importante. Então, convido todos vocês, pacientes ou não, para se associarem a Canarinho. Boa, estou adorando o papo, já estamos partindo aqui para a reta final. Conta um pouco, desde que vocês abriram a Canarinho aí, o que tem sido mais gratificante nessa jornada? Claramente você já falou um monte de história incrível aqui, mas se você puder pontuar mais alguma para a gente, vai ser super legal a gente compartilhar com o pessoal. Acho que foi uma conquista familiar muito grande, né? De uma dor enorme, uma dificuldade enorme que a gente teve com a doença do meu pai, para transformar isso em algo que a gente consegue curar até e tratar aí milhares de outras pessoas, tem sido, acho que, a parte mais gratificante, né? A gente tornou de um limão uma grande limonada, e é só o começo. Muito bom, muito bom. E para finalizar, que mensagem que você deixa aí para quem tem interesse, tem curiosidade, estava naquele restaurante, naquele bar, ouviu a mesa do lado falando sobre um tratamento de cannabis medicinal? Conta um pouco para a gente, o que você fala para todas essas pessoas que, olha, eu já pensei, mas eu ainda não dei o primeiro passo? Acho que a mensagem que eu deixo faça um teste, entenda com o seu médico se você precisa mesmo, mas são tantas patologias que a gente consegue tratar hoje, que vai desde ansiedade, insônia, até psoríase, que são doenças de pele. Então, às vezes você está fazendo uso de algum opioide ou algum outro remédio que não é o ideal para você e você nem sabe. Então, converse com o seu médico. Se o seu médico não ainda prescreve cannabis, entre em contato com a gente ou com qualquer outra associação que você tem confiança, e fale da sua patologia, se ela é ou não tratável da cannabis. Se a cannabis não for exatamente o que você precisa, eles vão te falar, a gente vai te indicar um outro tratamento. Mas são muitas patologias que as pessoas ainda não entendem que pode ser tratado com cannabis, e merece você pelo menos entender se é o seu caso ou não. Adorei o papo, muito obrado. Obrigado por abrir a casa aqui, a história da Associação Canarinho. Eu estou muito feliz eu já era um admirador, sabendo ainda mais esses bastidores, admiro ainda mais, não é fácil.
Gente, muito obrigado por acompanhar até aqui o nosso episódio. Estou aqui com o Rodrigo, presidente aí da Associação de Cannabis Medicinal Canarinho. Esse é mais um episódio do Cannabis Empregos Podcast. Quero agradecer os nossos patrocinadores, a Expo Cannabis Brasil, um dos maiores eventos aí sobre cannabis do mundo. Também o portal de notícias Smoke Buddies e a Caia, sua fonte aí de pesquisa, dados, conhecimento aí no mercado da cannabis. Todos esses patrocinadores aí ajudam também a trazer muita informação sobre o mercado da cannabis para você aí que quer se desenvolver. Fique de olho nos nossos episódios, que são quinzenais. Acompanhe a Canarinho em todas as redes sociais. Inclusive, me conta aí como as pessoas podem encontrar Canarinho. Através do nosso site, canarinho.org, através da nossa página no YouTube, Canarinho também, e Instagram, canarinho_org, Canarinho, sempre com 2 N's, tá, pessoal? Voa, Canarinho! Voa Canarinho, quer trabalhar no mercado da cannabis? Vem com a Cannabis Empregos. Muito obrigado. Valeu. Muito bom, meu amigo. Valeu. Parabéns, viu? Obrigado. Cara, sensacional.